O milionário encontra uma mendiga negra de 19 anos que transforma sua visão sobre a vida. Em uma metrópole pulsante, cercada por prédios reluzentes e carros luxuosos, Rodrigo Martelli, um milionário de meia-idade, caminhava sozinho por sua mansão. Seu mundo era feito de festas exclusivas e jantares requintados, mas a solidão o perseguia como uma sombra. Olhando pela janela panorâmica, os olhos dele se fixaram nas ruas movimentadas, onde vidas se entrelaçavam em contrastes gritantes. Era uma cidade marcada pela desigualdade, mas ele sempre se sentiu impenetrável, flutuando acima do caos. Sozinho no silêncio de sua casa, Rodrigo decidiu que precisava de ajuda. Contratou uma empregada doméstica, uma decisão que parecia simples, mas traria uma reviravolta inesperada. Quando Ana chegou, ele não esperava o impacto que ela teria em sua vida. A jovem negra, de apenas 19 anos, com a pele brilhante e cheias de tatuagens que contavam sua história, tinha um brilho nos olhos que revelava. Ele questionava sua própria vida de excessos e vazios. Sua mente inquieta se tornava um campo de batalha, mas a vida dele estava prestes a mudar de maneira explosiva. Um escândalo envolvendo sua família começou a ganhar a mídia, expondo esquemas obscuros que Rodrigo havia tentado enterrar. Entre os rumores e as fofocas, o peso do seu sobrenome se tornava um fardo. No meio desse caos, Ana fazia sua arte, cada pincelada uma forma de resistência, mas também um dilema moral. Rodrigo era um homem que se acostumou a ter tudo, mas o que era tudo isso se não significasse conexão real? Em uma noite chuvosa, enquanto organizava velhas cartas em sua oficina, Ana encontrou uma carta amarelada que parecia fora do lugar. Uma mensagem que revelava segredos familiares que Rodrigo nunca quis que viessem à tona. Ele havia construído um império sobre mentiras. O que essa descoberta poderia significar para eles? A conexão que começou a se formar entre eles agora estava ameaçada. O que fazer? A Ju. A questão ecoava em sua mente. Será que suas vidas tão diferentes poderiam de alguma forma confluírem? O que aconteceria quando seus mundos colidissem de maneira irrevogável? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Rodrigo estava perdido em pensamentos, engrossando a carga sobre seus ombros. Ana tinha se tornado mais do que uma funcionária para ele. Ela inspirava esperança e revivia sonhos em terra. Ele precisava manter suas distâncias e, ao mesmo tempo, se perguntava se Ana poderia ser a chave para a sua redenção. E se ela visse suas verdadeiras cores? Naquela manhã ensolarada, a mansão estava envolta em um silêncio inquietante. Ana trabalhava na cozinha, preparando o café da manhã. O aroma do pão fresco, misturado com café, poderia parecer aconchegante, mas a tensão pairava no ar. Rodrigo estava ali,
perdido em seu mundo de dúvidas, até que Ana entrou com um sorriso radiante. Bom dia, Rodrigo! Pronto para um dia maravilhoso? Ela ainda não sabia o que havia além daquela carta. O sol começava a entrar pela janela, iluminando os desenhos coloridos que ela havia colado na parede da cozinha. Fragmentos de suas esperanças misturados com a triste realidade. Mas naquele momento, tudo o que Rodrigo conseguia ver era a sombra do seu passado, como se a chuva de dias anteriores ainda viesse caindo sobre ele. Enquanto os dois tomavam café, uma ligação inesperada mudou tudo. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Rodrigo atendeu, a pressão em seu peito aumentando, conforme uma voz familiar e ameaçadora surgiu do outro lado. Ele tentava controlar sua respiração, mas a mensagem que recebeu congelou seu sangue. Rodrigo, precisamos conversar. O que você entendeu como seus segredos não são só seus. Há muito mais em jogo aqui. O que significava isso? Ele ouviu a risada ligeiramente maliciosa do outro lado. E sua mente imediatamente começou a correr, tentando conectar as peças. Algo profundo e obscuro estava prestes a ser revelado. Silêncio. Ana observava o rosto de Rodrigo em confusão. Está tudo bem? É só trabalho. Ele respondeu, mas a verdade ecoava nas paredes. Ela percebeu a tensão e a angustiante mudança em sua expressão. Rodrigo precisava de uma pausa. Apanhou suas chaves e disse, preciso sair por um tempo. Assim que saiu, Ana sentiu algo em seu peito. O instinto, o aviso de que aquela fuga não seria só temporária. Em um impulso, decidiu segui-lo. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, ela notou que a cidade estava revivendo. Mas Rodrigo veria apenas escuridão. Ele chegou a um café, um lugar isolado, longe do olhar público. Ana se escondeu em um canto, mas suas orelhas estavam atentas. O que Rodrigo estava prestes a ouvir? O homem que o aguardava era envelhecido e sério, com olhos penetrantes. Assim que começaram a conversar, cada palavra carregava uma carga explosiva. Rodrigo, o que você não sabe é que seu passado não está tão enterrado quanto você pensou. Seu pai não é quem você imagina. Ana sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Seu olhar se fixou em Rodrigo, agora desmoronando lentamente sob o peso daquela revelação. Lançou-se em direção a eles, mas no momento em que abriu a porta, ouviu uma frase que acionou um nó em sua garganta. Ele não é seu pai biológico. O que isso significava para Rodrigo? E seus valores, suas crenças, tudo o que ele construiu em volta daquela identidade? Aquela descoberta poderia arrastar todos os seus privilégios por água abaixo. Ana hesitou. Ela podia ver Rodrigo caindo pela primeira vez, e essa fragilidade a aterrorizou. O que ela deveria fazer? Revelar-se agora ou se afastar para deixar que ele enfrentasse isso sozinho? Rodrigo olhou ao redor, seu olhar vazio, perdido em uma confusão que agora parecia imensurável. A verdade estava pronta para explodir e mudar tudo. E ela estava lá, prestes a se tornar parte desse colapso. O que viria a seguir? O coração de Ana implorava por respostas, enquanto o mundo de Rodrigo começava a desmoronar. Rodrigo olhou ao redor, seu olhar vazio, perdido em uma confusão que agora parecia imensurável. A verdade estava pronta para explodir e mudar tudo. Um nó se formava na garganta de Ana, enquanto ela hesitava na porta do café, sem saber se entrava ou saía. A tensão crescia, como se o ar estivesse se comprimindo em torno deles. Ele não é seu pai biológico. A frase ecoava na mente de Rodrigo.
O homem que estava à sua frente, um semblante grave, parecia estar revelando uma bomba relógio que acabara de ser ativada. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? O chão sob seus pés desabou. Quem ele era, afinal? O que ele realmente sabia sobre si mesmo? Ana, de longe, viu o olhar de Rodrigo mudar. O choque estampado em seu rosto era palpável. O homem, diante dele, continuou, com uma voz carregada de crueldade. Seu verdadeiro pai está mais perto do que você imagina, e ele tem interesses em sua herança. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele balbuciou, sua voz quase um sussurro. O que você quer dizer com isso? Os olhos do homem pareciam brilhar com um prazer maligno. A cada palavra, Rodrigo se via mais afundado em um mar de segredos obscuros. Ana, finalmente superando o impulso de correr, avançou até a entrada do café. O impulso irrefreável, a necessidade de proteger Rodrigo, mesmo sem saber o que estava certo ou errado naquele momento. Mas quando ela atravessou a porta, algo inesperado aconteceu. O homem se virou e seus olhos encontraram os dela. Um lampejo de reconhecimento passou entre eles, como se uma linha invisível os conectasse. Você? O homem a encarou, uma expressão de perplexidade cruzando seu rosto. Você é a filha dele. As palavras reverberaram como um trovão em um dia claro. Ana congelou. Filha? Que tipo de loucura era essa? Ela olhou para Rodrigo, que estava agora em um estado de pânico absoluto. Não! Isso é impossível! Ana gritou, mas algo dentro dela começou a se despedaçar. O que ele queria dizer? O homem se aproximou, inclinando a cabeça. Você não sabia? Os laços se estendem além do que você imagina. Rodrigo se virou para Ana, um misto de dor e desespero em seu olhar. O que está acontecendo, Ana? Diga-me que isso não é verdade. O salão do café parecia a redução de tudo ao seu redor. As paredes estavam agora cheias de sombras que dançavam, refletindo o tormento. Surge entre eles. Desesperada, Ana se afastou, o coração batendo forte. As lembranças de sua infância pareciam se entrelaçar como um quebra-cabeça desfeito. Este homem, esta revelação, tudo estava desmoronando. Não, eu não sou filha de ninguém. O grito dela ecoou pela sala, ganhando a atenção dos outros clientes. Murmúrios começaram, olhos curiosos começaram a se fixar em seu drama. Você não pode negar, Ana. O destino nos juntou de uma maneira que nem podemos começar a entender. O homem continuou. Seu tom era impiedoso. Rodrigo, agora sem saber o que pensar, apenas observava como um espectador atônito de um filme de terror. Mais uma vez, a verdade balançava sobre suas cabeças como uma lâmina afiada. O que significava tudo isso, afinal? Ana levou as mãos à cabeça, tentando organizar suas ideias, tentando entender o que estava acontecendo em sua vida. Rodrigo, eu não sabia como continuar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de maneira catastrófica. Rodrigo se virou para o homem, seu olhar carregado de raiva. O que você quer com isso? Por que agora? A resposta came com uma revelação que calou a todos no café. Porque seu passado está prestes a vir à tona e precisamos nos preparar. O que está prestes a acontecer vai devastar tudo o que você conhece. O ar ficou pesado, as palavras pairavam frescas, eletricamente carregadas. Ana sentiu o batimento do seu coração acelerar. O que viria a seguir? A determinação em seus olhos encontrava eco na incerteza de Rodrigo. Estariam prontos para enfrentar essa tempestade? O tempo deles estava se esgotando e as perguntas se acumulavam.
oscilaram entre desejo e desespero. O futuro agora era um borrão, entrelaçado no que já conheciam e no desconhecido devastador que se aproximava. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Rodrigo ainda estava em choque, sentado à mesa do café, enquanto as palavras do homem queimavam em sua mente. Seu verdadeiro pai está mais perto do que você imagina. O eco da frase enchia sua cabeça, como um tambor distante, reverberando em desespero. Ao seu lado, Ana se contorcia, sem saber se o que ouvira era real ou apenas um pesadelo maligno. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a porta do café se abriu com um estrondo. Uma figura alta e encapuzada entrou, o capuz cobrindo seu rosto. O silêncio caiu e todos os olhares se voltaram para ela. Ana sentiu o coração acelerar, um frio percorrendo suas costas. O estranho andou com passos firmes, parecendo saber exatamente onde estava indo. Rodrigo olhou para dentro do capuz, sua respiração se acelerando. Algo nele o lembrava. A voz, ao mesmo tempo familiar e estranha, fez sua pele se arrepiar. Era feminina, mas cheia de uma ferocidade quase primitiva. A figura parou diante dele. Sou eu! Está na hora de você saber a verdade. A mulher puxou o capuz, revelando cabelos crespos e um olhar que fazia a sala inteira hesitar. O queixo de Rodrigo caiu ao reconhecer os olhos que olhavam diretamente para ele. Era Helena, a mulher que ele acreditava estar morta. O choque visível de Rodrigo era palpável. A xícara sobre a mesa tremeu, enquanto seu mundo inteiro desmoronava. Não pode ser você, ele murmurou, agarrando o braço da cadeira com força. Você está morta. Eu fugi. Fugi para salvar você. A voz dela era forte, mas havia uma fragilidade escondida. Havia poderes mais sombrios em jogo, Rodrigo. Segredos que envolveram sua infância em mentiras. E agora, eles voltaram mais poderosos do que nunca. Ana estava paralisada, observando o confronto. A dor nos olhos de Rodrigo a atingiu como um soco no estômago. Tudo aquilo era um quebra-cabeça que não se encaixava. Mas por quê? Por que não voltou? Por que me deixou? Helena se aproximou, a tensão no ar, carregando a angústia de ambos. Se eu tivesse voltado antes, teria colocado você em perigo. O homem que você ouviu não é apenas um desconhecido. Ele é sua metade. Você herdou mais do que imagina dele. E agora, ele vai querer reivindicá-lo. Metade? A palavra saiu como um sussurro do fundo da garganta de Rodrigo. Ele se virou para Ana, os olhos dela refletindo confusão e empatia. Você está dizendo? A realidade parecia escorregar entre os dedos dele. Rodrigo, você é parte de um jogo que eu nunca queria que você jogasse. Helena estava em prantos. Há um legado, algo ancestral. E agora você está envolvido. O homem que falou com você no café é apenas o começo. As pessoas que estão atrás de nós vão parar em nada. Nesse momento, o desespero do inesperado tomou conta. O celular de Ana vibrou no bolso, e ela hesitou antes de atender. No outro lado, uma voz baixa e ameaçadora deu um aviso. Ana, você e Rodrigo estão em perigo. Eles estão vindo. Você precisa fugir agora. O olhar de Ana se endureceu, enquanto ela piscava rapidamente para Rodrigo. Precisamos sair. Rápido! Mas antes que pudessem agir, as portas do café se abriram mais uma vez. E uma equipe de homens de terno entrou. Expressões corporativas de determinação. O ar estava elétrico. E um grito estourou no fundo de Ana. É uma armadilha! Vamos! Desesperadamente, eles se viraram. Mas o que quer que estivesse prestes a desabar sobre suas vidas estava mais próximo do que nunca. Rodrigo olhou para Helena. Você deve me explicar tudo!
Mas as palavras estiveram falhas em sua garganta enquanto a impiedosa realidade se aproximava. A vida que ele conhecia estava prestes a ser desfeita em frações de segundos. A adrenalina pulsava e enquanto eles tentavam fugir da avalanche de segredos, Rodrigo se perguntava quem realmente era e o que ainda estava por vir. Rodrigo estava paralisado, o rosto pálido enquanto a mãe que acreditava morta olhava diretamente nos seus olhos. Ana estava em choque, mas sabia que não podia ficar ali parada. O ar estava denso e pesado. O clima no café parecia mudar, como se uma tempestade se aproximasse. Os homens em terno observaram em silêncio. Sua presença compactuava o clima de tensão. Rodrigo, você tem que entender! Helena exclamou, a voz firme, mas trêmula. Eu não podia voltar, eu tive que me esconder para te proteger. Proteger? Proteger de quê? De quem? Rodrigo quase gritou, seu peito subindo e descendo freneticamente. A raiva e a dor brotando como uma erupção. Você destruiu minha vida! A figura sinistra do homem do café estava agora ao lado de Helena, a sombra pairando sobre Rodrigo. Ele parecia um manto escuro, pronto para descer sobre o futuro que se desenrolava diante deles. A verdade é que ninguém está a salvo. Ele disse, a voz tão fria quanto o vento de uma tempestade. As pessoas que estão atrás de vocês estão a milhas, não podemos nos atrasar. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhos curiosos a observavam, sussurros começando a fluir entre os clientes. Ela deu um passo à frente, decidida. Precisamos sair agora! No entanto, assim que se moveram, o café tremeu com uma explosão ensurdecedora. A porta principal, antes escancarada, se fechou com um estrondo. Rodrigo se virou apavorado, enquanto uma onda de pânico se espalhava pelo local. As pessoas começaram a gritar, as luzes piscaram e a superfície calma da vida que conheciam estourou como um vidro quebrado. Não! O homem gritou, sua expressão em choque. Eles chegaram mais cedo do que esperávamos. Como um flash, a entrada se abriu novamente. E um grupo de homens, vestidos de forma idêntica e com olhares determinados, entrou no café. O ar estava preenchido com tensão e um cheiro de trágico vinha à tona. Com passos firmes, eles se dirigiram diretamente a Helena. Você fez o que não deveria, Helena. Um deles declarou, a voz baixa, mas cheia de raiva. Agora temos que terminar isso. Não, Rodrigo gritou, o coração batendo descontroladamente. Ele se virou para a mãe. Você trouxe isso para nós? A expressão de Helena se transformou. Agora parecia mais uma figura de tristeza do que de defesa. Rodrigo, eu não tive escolha. Ela se virou para o grupo, seu semblante imperturbável, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Por favor, não façam isso. Um dos homens se aproximou. Uma mera sombra de uma pessoa que se movia direto em sua direção. Você não percebe o que está em jogo? Ninguém pode saber a verdade. E você nos deixou sem escolha. Rodrigo se sentiu como se um frio cortante percorresse sua espinha. Que verdade? O que está acontecendo? Quem é você? Sua voz era agora um sussurro consumido pelo terror. Ele olhou para Ana, esperando que ela tivesse a resposta que precisava. Mas o olhar dela estava perdido, o espelho de sua própria confusão. O homem que falava para Helena então apontou para Rodrigo e Ana. Vocês têm mais em comum do que imaginam. A conexão entre vocês dois é mais forte do que qualquer um de nós sabe. Ele a olhou com desprezo. E você, garota, não está a salvo aqui. O que significa isso? Ana perguntou. Um nó se formando em seu estômago. Vocês serão peças numa guerra que nem perceberam que começaram. Ele respondeu, seu olhar friamente calculador. E se não fugirem agora, vocês pagarão um preço alto. Rodrigo estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, quando de repente outra explosão sacudiu o café. Vidros quebraram.
e todos começaram a correr, gritos preenchendo o ar, como um coro de desespero. Ana agarrou o braço de Rodrigo, puxando-o em direção à saída, mas ele hesitou. A verdade pairava sobre eles como uma sombra, algo que não podiam escapar. Antes que pudessem chegar à porta, um dos homens que tinham entrado rapidamente se interpôs entre eles. Apenas um instante, Rodrigo, ele disse com um sorriso cruel. A história que você imaginava sobre quem você é está prestes a mudar para sempre. Você não pode correr de quem realmente é, nem mesmo de quem está ao seu lado. Nesse momento, Rodrigo parou. O quê? Ele olhou para Ana, seus olhos se encontrando, mas havia um abismo aberto entre eles. Uma fissura profunda que parecia ainda mais alarmante que a confusão exterior. Ele sentia que a história de suas vidas estava prestes a se desdobrar de uma forma que nunca poderia ter previsto. E enquanto as luzes se apagavam, ele se perguntava se alguma vez saberia quem realmente. E quem era Ana? Rodrigo estava paralisado, o rosto pálido, enquanto a mãe, que acreditava morta, olhava diretamente nos seus olhos. Ana estava em choque, mas sabia que não podia ficar ali parada. O ar estava denso e pesado. O clima no café parecia mudar, como se uma tempestade se aproximasse. Os homens internos observavam em silêncio. Sua presença compactuava o clima de tensão. Rodrigo, você tem que entender! Helena exclamou, a voz firme, mas trêmula. Eu não podia voltar. Eu tive que me esconder para te proteger. Proteger? Proteger de quê? De quem? Rodrigo quase gritou, seu peito subindo e descendo freneticamente. A raiva e a dor brotando como uma erupção. Você destruiu minha vida. A figura sinistra do homem do café estava agora ao lado de Helena, a sombra pairando sobre Rodrigo. Ele parecia um manto escuro, pronto para descer sobre o futuro que se desenrolava diante deles. A verdade é que ninguém está a salvo, ele disse, a voz tão fria quanto o vento de uma tempestade. As pessoas que estão atrás de vocês estão a milhas. Não podemos nos atrasar. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhos curiosos a observavam. Sussurros começando a fluir entre os clientes. Ela deu um passo à frente decidida. Precisamos sair agora. No entanto, assim que se moveram, o café tremeu com uma explosão ensurdecedora. A porta principal, antes escancarada, se fechou com um estrondo. Rodrigo se virou, apavorado, enquanto uma onda de pânico se espalhava pelo local. As pessoas começaram a gritar, as luzes piscaram e a superfície calma da vida que conheciam estourou como um vidro quebrado. Não! O homem gritou, sua expressão em choque. Eles chegaram mais cedo do que esperávamos. Como um flash, a entrada se abriu novamente e um grupo de homens, vestidos de forma idêntica e com olhares determinados, entrou no café. O ar estava preenchido com tensão e um cheiro de trágico vinha à tona. Com passos firmes, eles se dirigiram diretamente a Helena. Você fez o que não deveria, Helena. Um deles declarou, a voz baixa, mas cheia de raiva. Agora, temos que terminar isso. Não! Rodrigo gritou, o coração batendo descontroladamente. Ele se virou para a mãe. Você trouxe isso para nós. A expressão de Helena se transformou. Agora parecia mais uma figura de tristeza do que de defesa. Rodrigo, eu não tive escolha. Ela se virou para o grupo, seu semblante imperturbável, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Por favor, não façam isso! Então, no meio do tumulto, um homem misterioso saiu do fundo do café. Seu olhar escaneava o lugar,
uma aura de autoridade envolvida na calidez dos movimentos. Ele era mais velho, com uma expressão calma, mas a intensidade em seus olhos era inegável. "Chega!" ele gritou, e um silêncio instantâneo caiu sobre todos. Rodrigo se virou confuso. "O que você está fazendo aqui, José?" Helena sussurrou, e Rodrigo sentiu um arrepio. O nome ecoava em sua mente. "Você precisa saber a verdade, Rodrigo. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam." O homem avançou, os ombros largos contrastando com a tensão. "A verdade é que a família que você acreditava ter e a que Helena fugiu são uma mentira." O olhar de Rodrigo desmoronou como um castelo de cartas. "O que você quer dizer com isso?" A dúvida e a raiva misturaram-se de forma explosiva. "Quem é você para me contar isso? Eu sou seu verdadeiro pai." As palavras caíram pesadas como chumbo no ar. Rodrigo ficou sem reação, o mundo à sua volta se desmaterializando. Ana ofegou, chocada. O homem que até então parecia o estranho era nada menos que a chave para tudo. Um turbilhão de emoções borbulhou dentro dele. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ele se virou para Helena, seus olhos buscando respostas, mas algo no olhar dela o fez hesitar. A verdade finalmente começava a ser revelada. O silêncio foi interrompido pelo riso do homem da terno. Ah, que revelação deliciosamente tensa! Isso torna tudo ainda mais interessante. Ele olhou para Rodrigo com um sorriso cruel, como se estivesse pronto para desfrutar do desmoronamento daquele mundo. Ana, sem saber o que fazer, agarrou a mão de Rodrigo. "Como assim, Rodrigo? O que isso significa para nós?" O pânico em sua voz era evidente, a realidade transformando-se em uma teia de segredos inomináveis. Rodrigo não sabia como responder. O nó na garganta o impedia de falar. Ele se sentia perdido entre suas lembranças e essa nova realidade. "Eu não posso acreditar." As palavras escaparam como um sussurro, enquanto tudo se desmoronava à sua volta. Qual era a verdade, afinal? E quem realmente era ele, se sua vida até agora havia sido uma farsa? Enquanto a tensão pairava, os homens internos clamaram para a saída. "Temos que ir, agora!" Rodrigo sentiu pânico crescente no seu peito. Suas decisões iriam moldar não só seu futuro, mas de Ana e Helena. E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Até onde essa verdade o levaria? O que mais estava escondido nas sombras do seu passado? A única coisa que sabia era que o caos estava apenas começando. Rodrigo estava paralisado, o rosto pálido enquanto a mãe, que acreditava morta, olhava diretamente nos seus olhos. Ana estava em choque, mas sabia que não podia ficar ali parada. O ar estava denso e pesado. O clima no café parecia mudar, como se uma tempestade se aproximasse. Os homens internos observavam em silêncio. Sua presença compactuava o clima de tensão. "Rodrigo, você tem que entender!" Helena exclamou, a voz firme, mas trêmula. "Eu não podia voltar. Eu tive que me esconder para te proteger." "Proteger? Proteger de quê?" "De quem?" Rodrigo quase gritou, seu peito subindo e descendo freneticamente, a raiva e a dor brotando como uma erupção. "Você destruiu minha vida!" A figura sinistra do homem do café estava agora ao lado de Helena, a sombra pairando sobre Rodrigo. Ele parecia um manto escuro, pronto para descer sobre o futuro que se desenrolava diante deles. "A verdade é que ninguém está a salvo," ele disse, a voz tão fria quanto o vento de uma tempestade.
As pessoas que estão atrás de vocês estão a milhas. Não podemos nos atrasar. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhos curiosos a observavam. Sussurros começando a fluir entre os clientes. Ela deu um passo à frente, decidida. Precisamos sair. Agora! No entanto, assim que se moveram, o café tremeu com uma explosão ensurdecedora. A porta principal, antes escancarada, se fechou com um estrondo. Rodrigo se virou, apavorado, enquanto uma onda de pânico se espalhava pelo local. As pessoas começaram a gritar. As luzes piscaram e a superfície calma da vida que conheciam estourou como um vidro quebrado. Não! O homem gritou, sua expressão em choque. Eles chegaram mais cedo do que esperávamos. Como um flash, a entrada se abriu novamente e um grupo de homens vestidos de forma idêntica e com olhares determinados entrou no café. O ar estava preenchido com tensão e um cheiro de trágico vinha à tona. Com passos firmes, eles se dirigiram diretamente a Helena. Você fez o que não deveria, Helena. Um deles declarou, a voz baixa, mas cheia de raiva. Agora, temos que terminar isso. Oh, não! Rodrigo gritou, o coração batendo descontroladamente. Ele se virou para a mãe. Você trouxe isso para nós? A expressão de Helena se transformou. Agora parecia mais uma figura de tristeza do que de defesa. Rodrigo, eu não tive escolha. Ela se virou para o grupo, seu semblante imperturbável, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Por favor, não façam isso! Então, no meio do tumulto, um homem misterioso saiu do fundo do café. Seu olhar escaneava o lugar. Uma aura de autoridade envolvida na calidez dos movimentos. Ele era mais velho, com uma expressão calma, mas a intensidade em seus olhos era inegável. Chega! Ele gritou, e um silêncio instantâneo caiu sobre todos. Rodrigo se virou confuso. O que você está fazendo aqui, José? Helena sussurrou, e Rodrigo sentiu um arrepio. O nome ecoava em sua mente. Você precisa saber a verdade, Rodrigo. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam. O homem avançou, os ombros largos contrastando com a tensão. A verdade é que a família que você acreditava ter e a que Helena fugiu são uma mentira. O olhar de Rodrigo desmoronou como um castelo de cartas. O que você quer dizer com isso? A dúvida e a raiva misturaram-se de forma explosiva. Quem é você para me contar isso? Eu sou seu verdadeiro pai. As palavras caíram pesadas como chumbo no ar. Rodrigo ficou sem reação, o mundo à sua volta se desmaterializando. Ana ofegou, chocada. O homem que até então parecia um estranho era nada menos que a chave para tudo. Um turbilhão de emoções borbulhou dentro dele. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para Helena, seus olhos buscando respostas, mas algo no olhar dela o fez hesitar. A verdade finalmente começava a ser revelada. O silêncio foi interrompido pelo riso do homem da terno. Ah, que revelação deliciosamente tensa! Isso torna tudo ainda mais interessante. Ele olhou para Rodrigo com um sorriso cruel, como se estivesse pronto para desfrutar do desmoronamento daquele mundo. Ana, sem saber o que fazer, agarrou a mão de Rodrigo. Como assim, Rodrigo? O que isso significa para nós? O pânico em sua voz era evidente, a realidade transformando-se em uma teia de segredos inomináveis. Rodrigo não sabia como responder. O nó na garganta o impedia de falar. Ele se sentia perdido entre suas lembranças e essa nova realidade. Eu não posso acreditar. As palavras escaparam como um sussurro enquanto tudo se desmoronava à sua volta. Qual era a verdade, afinal? E quem realmente era ele, se sua vida até agora havia sido uma farsa?
Enquanto a tensão pairava, os homens internos clamaram para a saída. Temos que ir agora! Rodrigo sentiu o pânico crescente no seu peito. Suas decisões iriam moldar não só seu futuro, mas Diana e Helena. E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Até onde essa verdade o levaria? O que mais estava escondido nas sombras do seu passado? A única coisa que sabia era que o caos estava apenas começando. De repente, um estrondo ecoou e a porta do café explodiu com um estrondo, arremessando uma nuvem de fumaça e estilhaços. As pessoas gritaram. Algumas se jogaram no chão. Rodrigo e Ana se agarraram, aterrorizados, enquanto as luzes tremulavam. No meio do tumulto, uma figura surgiu, envolta em fumaça. E a poucos passos deles estava um homem com um olhar feroz. Rodrigo, você não pode fugir! Ele gritou, e as palavras cortaram o ar como uma faca. O homem se aproximou, revelando um distintivo brilhante preso em sua camisa. Rodrigo respirou fundo, o coração batendo como um tambor. Você, o que quer de mim? Eu sou um agente do governo, o homem anunciou, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Estamos investigando sua família. A verdade sobre quem você realmente é vai muito além do que você imagina. Eles não são apenas perigosos. Eles são uma organização criminosa. O olhar de Rodrigo se encheu de confusão e pavor. O que você quer dizer? Se você quiser saber, precisamos ir agora. Está em jogo mais do que sua vida. Você pode ser a chave para derrubar tudo isso. O agente insistiu, e enquanto a urgência crescia, a resistência de Rodrigo começou a desvanecer. Mas então, em um instante de clareza, ele olhou para Ana. Se eu for, e isso for verdade, e se eles forem atrás de você também? Eu não irei deixar você sozinho, Ana afirmou, sua voz firme, apesar do caos ao redor. Não importa o que aconteça. Então, somos todos alvos, de todos os lados. Helena murmurou, enquanto as palavras pareciam se afundar entre eles. Você precisa decidir agora, Rodrigo. Ele olhou ao redor, a tensão pulsando como uma fúria em sua barriga. Tudo estava desmoronando. O que mais estava por vir? O que significava a verdadeira natureza da sua identidade? E, acima de tudo, qual seria o custo de descobrir a verdade? As perguntas começaram a girar na cabeça de Rodrigo enquanto ele buscava uma saída. A única coisa que sabia era que o tempo estava se esgotando. Essa verdade poderia não só mudar seu mundo, mas o de todos ao seu redor. E à medida que o desespero e a incerteza pairavam, Rodrigo se viu no centro de um labirinto de segredos, onde cada escolha poderia significar vida ou morte. E o eco daquele encontro continuava a ressoar. O que vem a seguir poderia ser devastador. Rodrigo olhou para Ana. Havia uma urgência no ar e sua mente estava uma confusão. O homem sabia mais do que deixava transparecer, mas o que dizer? Um nó se formou na garganta de Ana, ainda agarrada à mão dele, enquanto o clima parecia mudar para algo mais sombrio. Precisamos decidir agora! Gritou o agente, sua voz cortante amidst the chaos. Ele gesticulava, as mãos movendo-se rapidamente, como se o tempo estivesse se esgotando. As luzes do café piscavam, reflexos de medo nos olhos dos clientes que não tinham ideia do que estava acontecendo. Aqueles homens não vão parar até que tudo esteja resolvido. O tom de urgência dele parecia ser um grito no deserto. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma explosão irrompeu do lado de fora. Vidros quebraram e um estrondo profundo ecoou, fazendo o chão tremer sob os pés de Rodrigo. O ar se encheu de fumaça e confusão. Os gritos tornaram-se ensurdecedores. Ele puxou Ana para mais perto, o coração batendo descontroladamente. Mas o que mais o preocupava eram os olhares ao seu redor, todos dizendo: "O que está acontecendo? Rodrigo, temos que sair!" Ana gritou,
mas a voz dela ficou abafada pelo tumulto. Ao mesmo tempo, uma figura encapuzada emergiu da fumaça. E a única coisa que Rodrigo conseguiu ver foram os olhos brilhantes e famintos sob o capuz. A figura parou bem diante deles. Você deve vir comigo, Rodrigo. A voz era baixa, mas cheia de autoridade. Era um comando, não um pedido. Os homens internos se entreolharam confusos. Não sabemos quem você é, mas este é um assunto de família, disse um deles, sua voz cheia de raiva. Família? Rodrigo retrucou, seu coração disparando. Essa palavra ecoou em sua mente, cheia de dor e complicações. Quem é você? Sou alguém que tem muitas respostas para você. E então, como se atravessasse um portal, a figura revelou um objeto que reluziu sob a luz desesperada do café. Uma corrente de pingentes. O pingente mais proeminente era um símbolo que Rodrigo reconheceu, um símbolo que a sua mãe o ensinara a respeitar. Era um emblema de uma antiga linhagem familiar, um legado que ele pensava ter sido abandonado. Você é um deles. A revelação o atingiu com o peso de um tijolo. A figura acenou, seu rosto obscurecido pelas sombras, mas o ar de confiança que irradiava não deixou espaço para dúvidas. Precisamos ir, agora! Silêncio. O mundo ao redor parecia ter congelado. Rodrigo se virou para Ana, sua mente ainda viajando entre o antigo e o novo. Por que você me traz isso agora? A voz tremia, seu corpo lutando para não se deixar levar pelo medo. Mas naquela fração de segundo, um disparar de lembranças o fez hesitar. Ana olhou para ele, os olhos cheios de raiva e dor, palavras prestes a explodir. Rodrigo, quem são você e quem é essa pessoa? A tensão entre eles era eletrificante. A conexão e ao mesmo tempo a distância pareciam se expandir. Porém, antes que qualquer um pudesse responder, o ruído vinha novamente. Outro grupo, ligeiramente mais próximos, homens graves e também armados. Estamos prontos para levar o que é nosso, um deles declarou com frieza. A voz recém-chegada soou como um trovão num céu claro. A figura encapuzada se virou para Rodrigo e Ana, com uma expressão determinada nos olhos. Eles vieram buscar você. Eles sabem quem você é. Você está mais envolvido do que imagina. Cada frase era uma facada, mas ao mesmo tempo uma abertura para algo que poderia se desdobrar. Rodrigo estava em choque. Sua mente caótica se dividia entre raiva e confusão. Aquela figura misteriosa parecia saber mais sobre ele e sua família do que ele mesmo. Para onde foram todas as respostas que ele procurava? E, na verdade, quem ele realmente era? Com a adrenalina correndo, o agente gritou para todos: agora! Vamos, é por aqui! Mas antes que pudesse sair, Rodrigo notou algo que o fez parar. Na corrente que o homem usava, havia um outro pingente. Um que parecia ter o mesmo simbolismo que o de sua mãe. Ele é meu irmão? O pensamento atravessou sua mente em um instante, mas não havia tempo para contemplar, pois o caos estava se intensificando. O que Rodrigo e Ana não perceberam era que a verdadeira natureza do que acontecia estava prestes a ser revelada de forma brutal. Uma noite que prometia ser de revelações, um destino que poderia tudo mudar em um segundo. A figura encapuzada estava ali para resgatar Rodrigo, mas também para traçar um novo caminho. E a resposta que ele nunca soube que procurava estava tão próxima. O caminho pelos segredos da linhagem estava se abrindo, levando-os para um abismo de incertezas. Enquanto todos se lançavam na fuga, a sensação de que tudo o que Rodrigo acreditava ser tinha uma base firme começou a desmoronar. Riscos mais do que suas vidas estavam em jogo.
e as sombras do passado ameaçavam engoli-los a todos. A mão de Ana ficou mais firme em sua, um prometido suporte, enquanto no fundo, um pensamento incomodava. Quem era ele realmente? E o que? Um nó se formou na garganta de Ana, ainda agarrada à mão dele, enquanto o clima parecia mudar para algo mais sombrio. "Precisamos decidir agora!" gritou o agente, sua voz cortante. Ele gesticulava como se o tempo estivesse se esgotando. As luzes do café piscavam, reflexos de medo nos olhos dos clientes, que não tinham ideia do que estava acontecendo. Aqueles homens não vão parar até que tudo esteja resolvido. O tom de urgência dele parecia ser um grito no deserto. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma explosão irrompeu do lado de fora. Vidros quebraram e o chão tremeu sob os pés de Rodrigo. O ar se encheu de fumaça e confusão e as pessoas começaram a gritar. Ele puxou Ana para mais perto, o coração batendo descontroladamente, mas o preocupava eram os olhares ao seu redor, todos dizendo: "O que está acontecendo? Rodrigo, temos que sair!" Ana gritou, sua voz abafada pelo tumulto. Mas então uma figura encapuzada surgiu da fumaça, sua presença imponente. "Você deve vir comigo, Rodrigo." A voz era firme, quase ameaçadora. Os homens internos se entreolharam, confusos. "Não sabemos quem você é, mas este é um assunto de família", disse um deles, a raiva evidente em seu tom. "Família?" Rodrigo retrucou, seu coração disparando. Essa palavra ecoou em sua mente, cheia de dor e complicações. "Quem é você? Sou alguém que tem muitas respostas para você." A figura revelou um objeto que reluziu sob a luz trêmula do café. Uma corrente de pingentes com um símbolo que Rodrigo reconheceu. Era um emblema de uma antiga linhagem familiar, um legado que ele pensava ter sido perdido. Você é um deles?" A revelação o atingiu como um tijolo. A figura acenou. E Rodrigo se sentiu encolher sob o peso da verdade que se aproximava. "Precisamos ir agora", disse a figura, enquanto o caos se intensificava. Silêncio. Um grupo de homens armados entrou e o ar ficou denso. Eles se aproximaram rapidamente e um deles apontou para a figura encapuzada. "Ele é o que você não sabe que precisa, Rodrigo." O homem disparou a frase com uma frieza que gelou o ambiente. Rodrigo não tinha ideia do que isso significava. Mas antes que pudesse perguntar, uma onda de vozes familiares e de risadas ecoou na sua mente. E então, de repente, tudo começou a dar errado. A figura encapuzada virou-se para os armados, e Rodrigo reconheceu os olhos que agora olhavam para ele. Eram iguais aos seus. O choque foi imenso. "Eu sou seu irmão", a figura revelou, tirando o capuz para revelar um rosto que Rodrigo achava ter visto apenas no espelho. Tinha as mesmas sobrancelhas, o mesmo formato de queixo, uma imagem distorcida dele mesmo. "Não pode ser!" Ana sussurrou, os olhos arregalados. "Isso não pode estar acontecendo!" "Sim, é verdade." O homem interno riu cruelmente, como se tivesse assistido a um show. "Rodrigo, você está sendo puxado para algo muito maior do que pode imaginar. E quem está aqui, ao seu lado, pode não ser quem você realmente pensa." Rodrigo sentiu a cabeça girar. Seu irmão? Ele se sentiu desmoronar, as peças do seu quebra-cabeça se espalhando. "Não, isso não pode ser verdade. Não pode." A figura, seu irmão, olhou para ele com uma mistura de dor e determinação. "Irmão, estamos destinados a isso. Essa luta é nossa. Você é parte de algo muito maior, algo que nossos pais deixaram para trás." Um grito ensurdecedor cortou o ar
enquanto a multidão começava a se movimentar, o pânico crescendo ainda mais. As luzes começaram a piscar freneticamente. Precisamos fugir, Rodrigo. Você tem que escolher agora. Vem, disseram, enquanto os homens armados avançavam, e a verdade que ele não queria enfrentar o esmagava. Rodrigo, olhando para Ana, se sentiu preso entre dois mundos. A realidade estava se desmoronando. Ana, eu não sei o que fazer. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. E no momento em que tudo parecia desmoronar, uma nova revelação se aproximou. O que eles estavam prestes a enfrentar era muito mais do que ele poderia suportar. Um pensamento o atingiu. Todo o seu passado estava se desmanchando. E enquanto o caos se desenrolava, o caos se desenrolava, ele percebeu que as respostas estavam prestes a chegar, mas poderia custar tudo o que ele amava. E como um eco dentro de sua mente, perguntava-se quem realmente era. Assim, o destino de Rodrigo e Ana flutuava no ar, enquanto sombras se aproximavam e a verdade começava, finalmente, a se revelar. Rodrigo estava paralisado, a revelação abalando suas estruturas. O homem à sua frente se dizia seu irmão, uma parte de um segredo que ele nunca imaginou que seria verdade. Você está mentindo, gritou Rodrigo, a indignação tomando conta dele, mas uma voz interna sussurrava que talvez ele não estivesse. Ana apertou a mão de Rodrigo, seus olhos cheios de medo e dúvida. O café estava em caos, as luzes piscando como um aviso da tempestade prestes a se desenrolar. A figura encapuzada não se moveu, apenas observou, como se esperasse que Rodrigo tomasse uma decisão. Rodri, as paredes pareciam estar se fechando. O grupo de homens armados se aproximava, a pressão aumentando. Mas quem somos e o que realmente está acontecendo? O coração de Rodrigo batia com força. Ele se sentia preso entre duas realidades, o que conhecia e o que acabava de descobrir. O peso da incerteza pesava sobre seus ombros. Eu sei que parece loucura, mas eu sou seu irmão. Nos separaram por uma razão, e agora eles querem nos pegar, respondeu a figura, sua voz carregada de pressa. Ninguém estava seguro a partir daquele momento. Um grito ecoou, enquanto o grupo de homens armados começava a fazer a barca. Rodrigo se virou para Ana, seu olhar implorando. Você vai ficar comigo, certo? Estou com você, Rodrigo. Vamos juntos. A determinação dela queimava em seus olhos, uma lança de esperança em meio ao caos. O amor e a lealdade pulsavam como um farol em sua escuridão pessoal. Então vamos, Rodrigo decidiu, sua voz firme, apesar do medo. Eles avançaram em direção à saída, mas um novo estrondo ecoou e a porta se fechou, bloqueando o caminho. O pânico cresceu como um incêndio descontrolado. Tem que haver outra maneira, exclamou o agente, enquanto começava a guiar todos para trás, em direção a uma porta dos fundos. Siga-me, rapidamente. A figura encapuzada se alinhou ao lado de Rodrigo e Ana. Ainda há um caminho a seguir, mas temos que ser rápidos. O que está em jogo é muito maior do que vocês imaginam. Eles chegaram à porta dos fundos e a empurraram, saindo na noite densa. O ar estava fresco, mas a sensação de liberdade durou pouco, pois os homens armados já estavam atrás deles. Eles correram pelas ruas, a adrenalina correndo como um rio. O medo pulsava em seus corpos, mas a determinação os movia. Vamos por ali! Rodrigo gritou, apontando para uma viela estreita. Ana não hesitou, seu coração batendo em sintonia com o dele, enquanto o impulso da fuga os guiava. Eles se viraram, o silêncio dos dejetos e o som das suas respirações intercalando aquele momento de tensão. As luzes da cidade piscavam atrás deles, um reflexo do que deixavam para trás.
Precisamos nos afastar até que eles se despecem, disse o agente ofegante. Eu tenho um lugar seguro onde podemos nos esconder. Você pode confiar em mim. Rodrigo, ainda em estado de choque, sentiu a pressão do momento. Perder tudo o que conhecia o destruía, mas a ideia de encontrar uma nova verdade o puxava. Ele precisava saber quem realmente era. Mas agora não era apenas uma questão de identidade. Era uma luta pela sobrevivência. E enquanto corriam, uma nova percepção começou a se formar. O que mais estaria escondido naquela linhagem misteriosa? O que eles realmente eram? Rodrigo olhou para Ana, seu olhar carregado de um sentimento que havia se intensificado nas últimas horas. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O clima estava tenso para todos, mas Rodrigo sabia que a cada passo ele estava mais perto de descobrir a verdade. A noite seria longa e tudo ainda estava por vir. Mas antes que pudessem relaxar, um pensamento atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Havia uma linha tênue entre liberdade e captura. E não saber se realmente estavam a salvo o deixava ansioso. O destino deles estava emaranhado em um mistério crescente. E assim a história deles ainda se desenrolava, lançando uma sombra que continuava a perseguir cada um deles. Por isso, agora, não deixe passar mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos incríveis cheguem até você. Não hesite! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final impressionante. E lembre-se, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desenlace. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal.